Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Júnior, de vocês, de Geografia, certo? Da equipe do Colégio Shaddai. E estou passando aqui para expor para vocês algumas informações pertinentes e muito importantes, certo? Seguinte, nós do Colégio Shaddai resolvemos fazer essas videoaulas para que consigamos não só rever alguns conteúdos, como também, se possível, apresentar novos conteúdos, certo? É uma maneira de potencializarmos e melhorarmos a relação ensino-aprendizagem, certo? Então, aproveitar esse tempo que nós temos de ausência física no colégio para colocarmos em prática, para colocarmos em dia os conteúdos anteriores a essa nossa primeira avaliação, ok? Essa aula em específico, pessoal, eu quero que vocês saibam que ela é direcionada para meus alunos do sexto ano, certo? Então, tanto meus alunos do sexto ano A, como meus alunos do sexto ano B. Essa aula ela é direcionada a vocês, certo? Seguinte, um conteúdo muito importante dentre todos os que a gente já trabalhou e que eu resolvi selecionar para trabalharmos foi tanto a definição como a diferença entre tempo geológico e tempo histórico, que tanto vimos e trabalhamos durante aí essas primeiras aulas, esses primeiros meses, certo? Seguinte, nós já dialogamos sobre isso, nós já lemos sobre isso e nós inclusive até tiramos dúvidas e respondemos exercícios, questionários sobre isso. Mas é mais no intuito de dar um reforço, de dar um complemento que eu venho trazer essa aula em forma de vídeo para vocês, ok? Seguinte, quando a gente fala de tempo geológico, pessoal, a gente tem que saber ou definir que ele está ligado principalmente ao período de formação e estruturação física do planeta Terra. Então, o tempo geológico é o tempo em que foi construída a história da Terra e no qual ocorreram eventos naturais ao longo da sua formação e se refere ao dito tempo geológico. Então, toda vez que a gente for falar de tempo geológico, a gente tem que lembrar numa escala de tempo de bilhões, milhões de anos atrás, certo? Não é nada atual, é algo de bilhões e milhões de anos atrás, uma escala muito longa de tempo, ok? Seguinte, vários fenômenos naturais ocorreram durante esses bilhões de anos. Com relação à temperatura, a Terra passou por períodos mais quentes e mais frios. Com relação ao surgimento de elementos naturais, como os continentes, como os oceanos, como o ar, certo? Como, por exemplo, após o surgimento dos oceanos, períodos de avanço do mar em direção ao continente e períodos de regressão do mar em direção contrária do continente. Então, são todos fenômenos que ocorreram e que comprovam essas mudanças que a Terra veio passando, né, e ainda passa atualmente, certo? Então, quando a gente for falar de tempo geológico, a gente tem que ter em mente, ter certeza de que é o tempo que corresponde ou diz respeito à evolução, à estruturação física do planeta Terra, certo? E seguinte, a Terra, até chegar aos dias atuais, desses 4,5 bilhões de anos em que
ela começou a se formar, ela passou por várias eras e períodos geológicos, né? Dentre elas, passamos do pré-cambriano, que é o período mais antigo de formação da Terra, o período mais antigo de estruturação da Terra, passando pelo Paleozoico, Mesozoico, até chegarmos no Cenozoico, que é a era atual, certo? E com relação a períodos, passamos do período, né, do pré-cambriano até o quaternário, que é o período atual geológico da Terra, que é o período onde ocorreram as glaciações, ou seja, congelamento e descongelamento de vários locais da Terra, o período em que surge o ser humano, então é o período quaternário, esse período mais atual, geologicamente falando, e é o período em que a gente tanto se encontra como começou a fazer as descobertas e as pesquisas para estruturar essa história da formação da Terra, certo? Então, quando a gente for falar de período geológico, a gente vai falar do período de formação e estruturação do planeta Terra, ok? Agora, quando a gente for falar sobre o período histórico, pessoal, como eu até comentei com vocês em outras aulas, quem é que conta história? Quem conta história é o ser humano. E lembra que a gente falou sobre a questão da escrita, que é o armazenamento de informações, sejam por pinturas, sejam por escrito. Então, a partir do surgimento do homem, a partir do desenvolvimento de escrita e de maneiras de salvar informações, de guardar informações, das mais simples até os atuais pendrives e computadores que nós utilizamos, o homem ou o ser humano é que esteve presente nisso. Foi ele, na verdade, quem pôde fazer isso. Então, quando a gente fala de tempo histórico, a gente fala obrigatoriamente do surgimento do homem e do desenvolvimento da comunicação, da escrita, da arte. Então, ao falarmos sobre tempo histórico, a gente está falando especificamente sobre o ser humano, certo? Então, se a gente fosse falar numa definição, tempo histórico, a gente poderia dizer surgimento dos primeiros seres humanos e início da história da humanidade. Então, tempo histórico está ligado necessariamente, obrigatoriamente, ao surgimento do homem. Então, o homem começou tanto a se desenvolver pessoalmente, como a se desenvolver coletivamente e a desenvolver as suas técnicas de trabalho. Então, a partir daí é que o homem começa a datar tudo isso e começa a organizar o seu trabalho, ok?